É uma das questões que as pessoas sempre perguntam é: que é evangelho? Qual é a definição de evangelho? O apóstolo Paulo define o evangelho de uma maneira muito clara. Ele diz que Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou. Essa é a boa notícia. Evangelho é uma belíssima notícia, que Jesus veio a este mundo para buscar gente como você, como eu, gente que está perdido em si mesmo. E nessa vinda dele aqui na Terra, foi uma vinda para nos alcançar. Ele tinha que passar por um processo, ele tinha que se tornar homem, ele tinha que fazer algumas obras, mas o principal, ele tinha que assumir a nossa natureza. Para assumir a nossa natureza, ele tinha que ir para a cruz, porque o que a Bíblia diz, que a alma que pecar, essa terá que morrer. Que o salário do pecado é a morte. Que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E Jesus tinha que passar pela morte. Como ele não tinha pecados, ele tinha que receber os nossos pecados. Ele tinha que assumir a nossa natureza. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ali na cruz, Jesus não morreu sozinho. Aquela morte não era uma morte de um homem, era a morte de uma coletividade. Ele estava morrendo a morte do pecador, eu, você. E depois disso, ele ressuscitou dentre os mortos para ser a nossa vida. A vida cristã não é a evolução do Adão, não é a evolução do nosso velho homem, é a substituição. Retira-se Adão, coloca-se Cristo. Retira-se Adão na cruz. O nosso velho homem precisava morrer, e o único meio dele morrer era em Cristo, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, mas também por um homem entrou a ressurreição, a vida. Agora, Cristo tinha que ser o último Adão. E ele sendo o último Adão, ele trouxe a morte para a raça de Adão, para que todo aquele que creia possa experimentar esse fato de realidade espiritual e possa assim se tornar uma nova criação. O Evangelho não é uma péssima notícia de que você tem que viver a vida cristã. É uma boa notícia de que Cristo vem viver a vida cristã em você. Você morre e Cristo é a sua vida. Isto faz toda a diferença. Muita gente quer fazer da vida cristã uma peregrinação rumo a Santiago de Compostela ou qualquer coisa para subir lá numa montanha, fazer. Não, a vida cristã é morte e ressurreição. A boa notícia que eu tenho para dar para você aqui hoje é que Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou. E Ele incluiu você nessa história, incluiu a mim, para que nós morrêssemos com Ele e tivéssemos uma nova vida. Eu não sei o porquê, onde está essa dificuldade que a gente tem de entender que o Evangelho é Deus fazendo por nós tudo. Não somos nós que fazemos. Eu não nasci porque eu quisesse nascer fisicamente, eu nasci porque meus pais quiseram que eu nascesse. E eu não nasço de novo porque eu quis ou porque eu quero nascer. Eu nasci de novo porque Deus quis que eu nascesse. E Ele fez isso em Cristo. E quando, pela graça de Deus, pela revelação do Espírito Santo, eu criei. Eu estava com 32 anos de idade quando essa experiência aconteceu comigo. Eu já era pastor e eu não tinha a vida de Cristo. Porque uma coisa é você estar dentro da igreja e outra coisa é você estar em Cristo.
aí o Evangelho se tornou uma realidade. É muito mais leve, é muito mais precioso. Eu gostaria de convidar você a conhecer o Evangelho pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Que você, pelo Espírito Santo, ganhe esta revelação e experimente o descanso na sua vida. Até outra vez.